Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Clínica 360. Aqui apresentamos evidências que impactam nossa prática clínica com um episódio por semana. Eu sou a Aline, médica de família e trabalho com telemedicina. Eu sou Luciano, sou médico de família e especialista em saúde digital. Eu atendo presencialmente e à distância e também sou tutor e supervisor do programa Mais Médicos. E eu sou o Patrick, também médico de família, atuo em consultório próprio. Gostaríamos, antes de mais nada, de lembrar que nada do que a gente fala aqui representa as posições das instituições em que a gente trabalha, mas sim o nosso ponto de vista individual como profissionais médicos. As referências, para quem quiser ir mais a fundo nos artigos que a gente discutiu aqui hoje, vão estar na descrição do podcast, onde quer que você esteja ouvindo ele. E bom, hoje o Luciano então vai falar um pouquinho sobre qual o impacto de cigarro eletrônico para a cessação de tabagismo. A Aline vai falar um pouco da comparação do impacto que homens e mulheres vão ter na mortalidade e reinternação de pacientes. O sexo, o gênero do médico vai ter na mortalidade e reinternação dos pacientes. E eu vou conversar um pouquinho sobre quadros de hipotireoidismo e se vale a pena tratar ou não. Então, vamos começar com o meu artigo. Ele saiu no JAMA em 2018 e o título dele é Associação de hormônios da tireoide com qualidade de vida e sintomas relacionados à tireoide, uma revisão sistemática e meta-análise. Achei importante trazer isso por dois motivos. Um, pela prevalência de hipotireoidismo subclínico, se a gente puder chamar assim. Depois do artigo a gente vai ter que discutir o nome. Porque a prevalência desse quadro é que 13 milhões de pessoas, mais ou menos, nos Estados Unidos apenas, tem um quadro que dá para classificar como hipotireoidismo subclínico. Então, quase 5% da população do país tem esse quadro. E tudo que tem de estudo em volta disso, pelo menos a maior parte dos que eu já vi, está sempre avaliando os resultados laboratoriais. Então, se o tratamento impacta o TSH, ou o hormônio diotrópico, ou qual que é o benefício disso. E esse daqui ele vai tentar ele vai tentar avaliar, então, se tratar pessoas com hipotireoidismo subclínico vai ter um impacto na qualidade de vida e nos sintomas das pessoas. Tá? Então, uma das coisas que o estudo começa falando assim é que para ser incluído aqui nessa revisão sistemática, eles teriam que, os estudos para serem incluídos tinham que ter repetido o TSH em 3 meses, porque mesmo um TSH elevado, em 60% a 70% dos casos vai se normalizar. Essa eu achei até uma pérola legal para a nossa prática clínica. Assim. Então, vem um TSH de 6, 7, 8, muitas vezes em 3 meses ele vai estar normal. E era assim, critérios de inclusão garantiam que a pessoa não tivesse doente ou tivesse alguma outra coisa que pudesse impactar na função da tireoide. Tá? Bom, além disso, o critério de busca foi basicamente assim, pessoa com TSH acima da faixa de normalidade, variava um pouco de lugar para lugar, mas geralmente entre 5 e 6, e um T4 livre normal, é o que a gente chama de hipotireoidismo subclínico. Não foram incluídas mulheres grávidas, foi buscado na Embase, na Cochrane, na Central, HealthCare, Academic Search Premier. Então, um monte de base internacional de dados. E os resultados, os outcomes primários, foram justamente, como eu falei, não avaliação laboratorial, mas se tinha mudança de sintomas depressivos, de cansaço, de função cognitiva, força muscular, evento cardiovascular, mortalidade ou algum efeito colateral. Tá? E de maneira geral, o estudo tentou ver se tinha um estudo pequeno, moderado, ou um efeito pequeno, moderado ou grande para cada um desses efeitos. Foram mais de 3 mil estudos screenados inicialmente, desses foram excluídos diversos, até que chegaram numa amostra de 21. E desses 21 estudos, um ponto que eu achei importante de colocar aqui é que, na média, dois deles tinham uma média de TSH de pessoas acima de 10. Por que esse dado é importante? Porque, no geral, o consenso fala você observa TSH, hipotireoidismo subclínico com TSH até 10. Acima de 10 você trata. E o que é interessante, pelo menos ao meu ver desse estudo, é que não teve nenhum benefício primário, nenhum benefício de sintomas ou de qualidade de vida
em nenhum desses estudos. Né? Tem um deles que avalia uma questão como uma questão cardiovascular, que parece ter um benefício, mas nos outros 20 não teve nenhum tipo de benefício. Inclusive nos quadros em que a média da população tinha um TSH acima de 10 mg por decilitro. Tá? Então, assim, para mim foi um quadro bem interessante, porque eu mesmo, às vezes, eu considero tratar, converso com colegas endócrinos se eu vou fazer isso ou não, e eu achei um estudo razoavelmente forte, assim, a minha avaliação até do estudo, como foi feita, e dos próprios pesquisadores, na hora que eles estavam selecionando os estudos para fazer a revisão sistemática e meta-análise, foi de que tudo tinha boa qualidade, nenhum estudo tinha um alto risco de viés. Assim, confesso que eu acho que eu não sei se eu fico muito surpreso, mas eu fico feliz, assim, de saber que não necessariamente vai ter um benefício se a gente tratar uma pessoa com TSH acima de 10, uma questão de sintomas. Boa, e no começo da sua apresentação, Patrick, você mencionou hipotireoidismo subclínico, será que a gente ainda chama assim? Por que você faz essa ponderação? Porque isso, né, assim, é uma coisa que parece cada vez mais que não é uma condição, né? Não causa sintomas e se tratar não melhora, não tem benefício. Por que a gente está dando um diagnóstico para isso? Faz sentido a gente ficar dando um diagnóstico para isso, assim, ou é só uma questão de, né, parecer que as pessoas estão mais doentes do que elas estão de verdade, ficar assim buscando muito um tratamento otimizado para uma avaliação laboratorial, quando na prática não tem um benefício, não tem uma consequência importante. Tá? Então é isso que eu quis dizer com talvez considerar que a gente devia continuar chamando, né, com o hipotireoidismo subclínico. Isso complica ainda mais quando a gente olha para uma quantidade razoável de TSHs primariamente alterados, que vão se normalizar depois, né? O número de 60% não era algo que eu tinha muito claro na minha cabeça, eu sabia que existia a possibilidade, sempre contava aí com uns 2, 3 meses para poder normalizar, na maioria dos casos, antes até de me preocupar se a pessoa não tem sintomas, né? Com o TSH. E aí acho que é mais importante ainda considerar o quanto um exame alterado não deveria nem ser cogitado como problema, muito menos tratado com medicação, né? Acho que a gente volta para a clínica soberana, né? A gente, não sei se a gente, como sociedade médica, tem buscado cada vez mais focar em exame laboratorial, o que é mais tecnológico parece melhor, mas é isso, né? Ficou se achando tanta coisa que agora parece que a gente fica tratando uma coisa, inventando de tratar uma coisa que não tem benefício de ser tratada, ou pelo menos não parece ter benefício de ser tratada. Então eu acho que quer dizer bastante da gente aí. Tem uma outra coisa ainda, que muita gente inclui o TSH como uma estratégia de rastreamento, né? Inclui como os exames de rotina, inclui como um né, inclui naquele grande check-up, nessa grande ideia de check-up. E tá aí, né? Porque a gente não deve fazer isso, né? Justamente, né? Assim, a gente fica achando que, né? Pô, vamos rastrear se a pessoa tem hipotireoidismo. Bom, pelo jeito não. Se ela tiver sintomas de hipotireoidismo, a gente faz uma investigação diagnóstica. Mas acho que não faz muito sentido ficar pedindo exame de rastreio de TSH, né? É uma coisa a se levar em consideração. Assim, até para a minha própria prática. Eu acho que eu muitas vezes acabo pedindo TSH nessa onda, assim, mas talvez tenha que conversar de não pedir, ou pedir menos. Excelente. O que muda na sua prática, então? Bom, acho que essas duas coisas, assim, acho que eu fico mais tranquilo de não pedir um TSH de rotina, assim, consigo justificar um pouco melhor em volta disso. E a outra coisa é que eu acho que eu fico mais confortável, vou ter mais argumentos para falar para pessoas que, bom, não é porque o TSH está acima de 10, uma pessoa assintomática, que a gente tem que tratar. Vamos acompanhar e ver se tem algum tipo de mudança aqui. Excelente. Vamos para o próximo? Bora. Eu trouxe aqui uma revisão publicada na Cochrane esse ano de 2024 sobre o uso de cigarros eletrônicos para cessação de tabagismo. Eu busquei esse artigo porque cigarros eletrônicos estão na moda, né? Vapes, pods, etc., disseminados aí, fazendo o número de usuários crescer cada vez mais e até a gente se questionando o quanto esse hábito é um hábito que está voltando atrás comparado com o que era há pouco tempo atrás, quando a gente começou a ter a cessação de tabagismo em massa. E aí a grande pergunta, aquele cara que está fumando o cigarro comum, será que vale a pena trocar pelo cigarro eletrônico como estratégia para fazer ele parar de fumar? Então, o objetivo do artigo, que foi publicado por Lindson,
e colegas, um time de pesquisadores do Reino Unido, Austrália, Inglaterra e Estados Unidos, era avaliar a segurança, a tolerabilidade e eficácia do cigarro eletrônico para cessação de tabaco, comparado aos outros tratamentos. Então, eles fizeram a comparação com todos os outros tratamentos disponíveis e tentaram entender qual é o papel aqui do cigarro eletrônico no meio dessa história. O que é mais interessante da metodologia foi que foram 88 estudos com 27 mil pessoas e 47 eram ensaios clínicos randomizados. E eles tiraram a conclusão com um alto grau de certeza de que o cigarro eletrônico que contém nicotina é melhor do que terapia de reposição de nicotina, ou seja, PETs, as mastigáveis, né, com quase 4% a mais de sucesso, dando um total de 8%, o que não é grandes coisas, mas já é o dobro, basicamente, do que seria se a gente fizesse só a terapia de reposição. E o cigarro com nicotina é melhor do que o cigarro sem nicotina. Então, eles também fizeram essas comparações do uso do cigarro eletrônico sem o uso de nicotina. E eles fizeram comparação sobre o efeito adverso, e é semelhante a efeitos adversos do cigarro e de outras estratégias, como o cigarro eletrônico sem nicotina, e tinha uma quantidade razoável de estudos com risco de vieses que eles foram eliminando. E isso acabou complicando um pouco algumas comparações diretas, por exemplo, o uso de cigarro eletrônico com nicotina e vareniclina, que é uma medicação, ou bupropiona. Então a comparação direta ficou um pouco complicada ali durante a interpretação do estudo, então a gente não usou isso como interpretação positiva. Eu acho que baseado nesse estudo, o papel do cigarro eletrônico aí existe em algumas situações. Eu acho que ainda é aquém de medidas para parar de fumar, como a vareniclina, o uso de bupropiona, que aí, para vocês terem uma ideia, vareniclina faz parar em 45% das pessoas que têm esse desejo e usam a medicação, comparado lá com os 8% do cigarro eletrônico. E a bupropiona em 30% a 38% dos casos. Então, a medicação ainda faz parar com muito mais intensidade. Então, o papel do cigarro eletrônico com nicotina está limitado ali a alguns casos. Então, isso faz com que eu não inclua isso ainda na minha prática com muita intensidade como uma estratégia alternativa. Talvez como uma estratégia ali de contenção de danos, talvez o sujeito que está numa fase de transição para usar como transição. Então, acho que tem esse viés de interpretação aqui, de que eu acho que ainda não, para mim, não me convenceu. Então, e tem mais uma coisa em cima disso, né, Lu, que eu sempre fico achando. Estava conversando com alguns colegas que estavam no cigarro e foram, um cigarro convencional, por assim dizer, e foram para o cigarro eletrônico, e que eles mesmos falam, cara, estou fumando muito mais. É muito mais aceito, né? Você pode fumar dentro da empresa, dentro do ônibus, você pode fumar no restaurante. Então, e aí o cara, ele fala, cara, agora eu tô com 100% do meu dia eu tô com nicotina no meu corpo. Antes aí, se eu fumava 8, 10 vezes no dia, eu descia no emprego e fumava. Agora o cara não para de fumar, em qualquer lugar que ele esteja. Eu acho que isso a gente acaba não levando em consideração, sabe? Quando a gente vê, talvez a pessoa diminua mesmo o cigarro, mas a médio e longo prazo a taxa de nicotina vai mudar? Beleza, a gente sabe que tem um monte de outras coisas que não vão estar no cigarro, né? O alcotrão, aqueles 2.000 componentes que no cigarro que ninguém sabe o que são. Ao mesmo tempo, eu fico na dúvida assim, se é uma comparação válida quando a gente está voltando a tornar sociavelmente aceitável fumar em ambientes fechados, né, e na frente de quem você quiser. Então eu não sei, tudo isso, na verdade, me parece um jeito bonito de falar que a gente está andando para trás, sabe? E tem me preocupado, até tenho visto em algumas entrevistas, o quanto as populações mais jovens, né, quanto os jovens têm relacionado o cigarro eletrônico a alguma coisa cool e legal de usar, assim. É complicado, vai criando a cultura de voltar a fumar como era na época lá de muitos anos atrás, com o cigarro sendo enaltecido. Exatamente. Acho que é bem isso mesmo, assim, né? A gente passa a falar uma coisa, pô, é legal. Vai ser um objeto de consumo social, que o cigarro tinha deixado de ser, né? Mas bom, bora para o próximo aí então, pessoal. Eu vou seguir, eu trouxe um artigo hoje que faz uma comparação das taxas de mortalidade e reinternação hospitalar para pacientes do Medicare, né, americano, tratados por médicos homens versus médicas mulheres.
Esse estudo foi conduzido nos Estados Unidos, publicado no JAMA em 2017. Essa pesquisa investigou se tem diferença significativa nos desfechos clínicos desses pacientes hospitalizados sob os cuidados de médicos homens versus mulheres. Alguns estudos anteriores a esse sugeriam que as médicas tendem a aderir mais às diretrizes clínicas, né, aos guidelines. Elas praticam a medicina baseada em evidências e usam comunicação centrada na pessoa mais frequentemente do que os colegas homens. No entanto, nenhum estudo ainda tinha avaliado a relação do sexo dos médicos com o desfecho dos pacientes. E aí esses autores, eles pegaram uma amostra de 20% dos beneficiários do Medicare com mais de 65 anos, que estavam hospitalizados e eram tratados por internistas, né, o nosso clínico geral aqui no Brasil. Eles fizeram isso entre 2011 e 2014. A amostra final incluiu mais de 1.500.000 pacientes, né, 1.500.000 hospitalizações para análise de mortalidade em 30 dias, e para hospitalização, para análise de reinternação em 30 dias. Esses dados, eles foram ajustados para características de idade, sexo, etnia, diagnóstico primário, comorbidade, renda, a cobertura, né, do Medicaid e o ano da internação, e também características dos médicos, como idade, formação médica, tipo de treinamento, tempo de formação. E eles também colocaram efeitos fixos dos hospitais para comparar diretamente médicos homens e mulheres no mesmo hospital. E os resultados principais foram bem interessantes. Os pacientes tratados por médicas apresentaram menores taxas de mortalidade em 30 dias, estatisticamente significativa. Eram 11,07% versus 11,49% de mortalidade de pacientes tratados por homens. E menores taxas de reinternação em 30 dias. Eram 15,2% com médicas mulheres e 15,57% em comparação aos tratados por médicos homens. Além disso, essas diferenças persistiram quando a análise ela foi restringida apenas para os hospitalistas, né, para os clínicos gerais, então não tinham subespecialistas, né, especialistas, sugerindo que os achados não eram tanto influenciados pela seleção de pacientes que cada médico tinha. E como os internistas, eles trabalham com esquema de plantão, eles entenderam que isso faria uma randomização mesmo, né, por si só. As diferenças nas taxas de mortalidade e reinternação também foram consistentes com as várias condições comuns, e eles avaliaram sepse, pneumonia, insuficiência cardíaca, doença pulmonar, DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, infecção urinária, insuficiência renal, arritmia, hemorragia gastrointestinal. O que eles pensaram, né, a partir desses dados é que as diferenças dos padrões de prática entre médicos homens e mulheres podem ter implicação clínica significativa para os desfechos dos pacientes. Então, essa menor mortalidade e reinternação associada aos cuidados das médicas pode ser atribuída a uma prática mais aderente às diretrizes ou uma abordagem do cuidado mais centrada no paciente, e como, né, outros estudos anteriores indicam que as médicas elas são mais propensas a realizar aconselhamento psicossocial, prestar cuidados preventivos, isso também pode contribuir para esses melhores resultados. A magnitude das diferenças observadas, embora, né, nos números pequena, ela é clinicamente significativa, segundo os autores. Eles fizeram uma estimativa de que se os médicos homens pudessem igualar os desfechos das médicas mulheres, aproximadamente 32.000 vidas poderiam ter sido salvas aí, né, anualmente nos beneficiários do Medicare. E tem outro ponto que é a base de dados de onde eles tiraram as informações dos médicos, só tinha os campos feminino e masculino,
Então, médicos transgêneros ou escolhiam um dos dois ou deixavam em branco. Então, não foi possível ter esse dado, né, sobre essa população. E os autores concluíram que, então, o sexo do médico pode influenciar os desfechos dos pacientes hospitalizados, com as médicas apresentando melhores resultados em termos de mortalidade e reinternação. Isso, acho que isso é bem importante para a gente buscar entender e incorporar quais práticas, né, que essas médicas estão contribuindo aí para esses melhores resultados e para que a gente possa, né, melhorar a qualidade do atendimento que a gente presta para todos os pacientes. Curioso, isso é bem interessante. E Aline, nesse artigo ele fez alguma correlação direta ali com a prática de adesão maior a guidelines e evidências, ou ele só está usando isso como base dos artigos anteriores que você citou? Só está usando como base. Como eles pegaram, né, os dados do Medicare, eles não conseguiram extrapolar para que práticas estavam sendo, né, ou que opções de tratamento estavam sendo feitas. Acho que a ideia é interessante, né? Mas acho que, de novo, fica a se entender, então, qual que é a relação por trás, né? Entendi que isso é acho que tem uma avaliação de Big Data estatística, assim, né? Tipo, pô, acontece essa alteração. O porquê isso acontece, aí temos que ter mais estudos para descobrir, imagino eu. Exatamente, esses outros estudos falam dessa maior aderência, enfim, uma possibilidade de ter uma prática mais centrada no paciente, mas acho que esse dado, para mim, pelo menos, chama a atenção para novos estudos mesmo, né, que diferença é essa da atenção, né, se é que há diferença, né, parece que sim, mas o que leva a ela, né, será que é um fator social, um fator de treinamento, enfim. Ou biológico, né, assim, a gente está falando que alguma coisa de como os homens e mulheres se comportam, interessante a se entender. Como que isso impacta a sua prática, Aline? Eu acho que me faz refletir melhor sobre a minha prática mesmo, sobre como, né, como eu estou usando os guidelines, como eu estou usando o método clínico centrado na pessoa, me faz querer compartilhar mais a minha prática com os meus colegas. Muito bom. Então é isso. Obrigada, por hoje, pessoal. Então, gente. Até a próxima. É isto. E um abraço. Tchau, tchau.